Ok. Então, boa noite a todos. Nós vamos finalizar hoje a nossa discussão sobre Emmanuel Levinas. E à medida que vocês quiserem se posicionar, podem se posicionar à vontade, tá? Não precisa esperar finalizar, não. Pode interromper e de boa, tá bom? Como eu disse na aula passada, o Levinas, ele é a última referência sobre ética na atualidade. A última, assim, nós vimos Aristóteles, né? Depois nós vimos Kant, e fomos vendo as referências, de modo que o Levinas, depois dele, nós não temos nenhuma nova referência sobre ética que seja realmente significativa, né? Para que a gente possa nos basear. No entanto, na aula que vem, nós vamos estudar o Bauman, né? E não que o Bauman, embora tenha nascido depois assim, anos depois, né? Não depois da morte do Levinas, mas anos depois do Levinas, ou seja, ele é mais recente que o Levinas. Ainda assim, a discussão dele sobre modernidade líquida é uma discussão que se referencia em Levinas, tá? Então, só que assim, como o Bauman, ele abre uma discussão muito nova sobre modernidade, então a gente vai utilizar o Bauman para pensar ética na modernidade, né? E não ética em Bauman necessariamente, mas ética na modernidade líquida. Então é isso. A discussão de hoje, então, ela considera a questão do eu, do outro, da alteridade, do rosto, da transcendência. A gente vai falar também sobre a questão da violência e outros temas dentro do Levinas, sempre apontando para essa questão da ética, né? O livro base é Ética e Infinito, mas eu vou me basear também nesse livrinho, um livrinho pequenininho, que se chama Introdução a Levinas, que é da editora Paulus, e também o livro do próprio Levinas, um dos livros dele, que se chama Violência do Rosto. Vou falar um pouquinho sobre ele também, tá bom? Então, começando por Introdução a Levinas, e nesse livro, já nas primeiras páginas, esses dois autores que aparecem para vocês, eles trazem alguns conceitos base de Levinas, não todos, mas alguns, né? Então, eu quero inicialmente nessa aula trabalhar esses conceitos e provocar vocês em relação a eles. O primeiro conceito é um conceito que foi perguntado várias vezes na aula passada, é o conceito de totalidade. Então, de acordo com esses dois autores que comentam o Levinas, ele critica o conceito de totalidade como uma pretensão filosófica errada do Ocidente, de atingir o saber absoluto, que tende a reduzir o outro ao mesmo, ou à mesma expressão de domínio. Então, nesse sentido, o Bauman não, estou com vontade de conversar sobre o Bauman. O Levinas, ele está pensando um conceito de totalidade como o conceito de absoluto, não relacionado a Deus, mas relacionado ao homem que sabe. Ou seja, o homem ele se torna tão autossuficiente que ele acredita, e é só uma crença, que ele atingiu uma totalidade, ou seja, que ele realmente se tornou senhor do mundo. E quando se discute ética nesse aspecto da totalidade,
o que nós pensamos dentro da filosofia é justamente que o homem está fora do seu lugar. Por que fora do seu lugar? Porque o lugar do homem não é o lugar de senhor do mundo. E aqui, embora pareça teologia, não é. O homem não é o criador do mundo. O homem não é o criador do universo. Ou seja, o homem não é absoluto. O homem não é um ser infinito em si mesmo. Ele é infinito no outro. Então, por conta disso, por conta do homem ser criatura e não criador, e aqui não está em discussão se existe ou não um criador, não é esse o problema, mas o fato de que o homem é contingente, ou seja, um ser mortal. Então, nesse sentido, esse homem, mesmo sendo um ser pensante, precisa necessariamente entrar em harmonia com os demais seres e com o mundo. Então, essa é a ética dele. Uma ética integrativa, uma ética em que o homem ele precisa do mundo, né? E não é o mundo que precisa dele, porque o agir do homem, o agir do profissional, expressa então a ideia de que ele é superior ao mundo, de que ele é superior ao outro, de que ele é superior à própria empresa. Não existe um mínimo possível de humildade de reconhecer que o homem é finito e não infinito. É a razão definida pelo eu. Consiste na compreensão da ontologia como analogia do indivíduo, único a existir na sua individualidade. O primado do eu se assenta na suficiência essencial. Esse primado do eu ele é muito interessante porque é o homem autossuficiente. E também na identificação da ipseidade. John, boa noite, tudo bem? O John entrou e saiu, acho que ele sacou que ele tem evento, né? Vamos em frente. E aí eu já trago o conceito de ipseidade, não o conceito de Levinas, né, mas um conceito de dicionário. Ipseidade é aquilo que é determinante para diferenciar um ser do outro, é aquilo que eu sou e que você é. O atributo próprio, característico, único de um ser, que o difere dos demais. Então, na identificação da ipseidade, ou seja, na identificação do eu, não cabe o egoísmo, porque o reconhecimento de si, ele implica necessariamente em reconhecimento do outro. Trata-se de uma egolatria, e o homem pós-moderno se torna ególatra, ou seja, ele adora a si mesmo. Remonta a estados da alma pagãos, ao enraizamento no solo, e adora os homens escravizados que podem votar nos seus senhores. O ser antes do ente, a ontologia antes da metafísica. E nessa perspectiva, a relação é de domínio e de violência, pois o outro e o eu mesmo, ou seja, o que Levinas chama de mesmidade. E aí o conceito de ipseidade em Levinas. Ipseidade é a unicidade do eu. A unicidade do eu traduz a separação. A separação por excelência é solidão e fruição. É o próprio isolamento. A unicidade do eu não consiste apenas em encontrar-se num exemplar único, mas em existir sem ter gênero, sem ter individuação de um conceito. A ipseidade do eu consiste em ficar fora da distinção individual e geral.
que o Levinas quer dizer com o conceito de ipseidade, então, é que para ele, o eu carece de reconhecimento de si, ou seja, carece de saber qual é a sua característica principal, que o diferencia de todos os outros seres, mas não para permanecer no isolamento, e sim para ir ao encontro do outro. Se você vai ao encontro do outro sem um autoconhecimento, ou seja, sem o que Levinas chama de alteridade, você se perde. Então, eu vou namorar com um viciado ou uma viciada em drogas, mas a minha cabeça é uma cabeça de vento, ou seja, não tem alteridade. Eu vou virar um usuário de drogas, muito provavelmente, por mais que eu diga que não. Né? Então, um exemplo bem tosco assim, para a gente entender que a alteridade é uma não mudança, ou quando mudança, uma mudança que não altera a minha essência. E eu posso tranquilamente ir ao encontro do outro sem que isso me prejudique ou prejudique o outro. Então, essa é a questão que o Levinas está trazendo para nós. Perguntas até aqui, fiquem à vontade. Ok. A alteridade. A compreensão do outro em Levinas exige que o outro continue sendo sempre o outro, e não eu. E aqui, você que está apaixonado, apaixonada, fazendo enxoval, comprando jogo de talheres para casar, a alteridade é você deixar o outro ser o que ele é. É você deixar o outro mostrar efetivamente as qualidades dele. Mas no casamento, o que acontece é o inverso. E hoje em dia, como os namoros são líquidos, ou seja, eles são muito rápidos, também isso acontece. O que acontece? Eu querer que o outro seja o que eu sou. Eu querer que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Porque se ele não for, eu largo dele. Se o amigo não for o que eu quero, eu bloqueio ele no celular. Se o funcionário não me bajular, não puxar meu saco, não pagar cerveja para mim, ele está demitido no outro dia. Então, nós vivemos, na opinião do Levinas, uma crise do outro, né? Ou seja, uma crise de uma dificuldade imensa de aceitação do outro como aquilo que ele é. E voltando a explicar, a ética, ela é para o outro. A ética não é para mim. Eu não sou ético por minha causa, em Levinas. Eu não sou ético para ficar bem na fita, para os outros falarem, olha, como uma pessoa é ética. Não é por isso. E isso nem é ética, para começar. Né? O outro, como alteridade, não pode ser conceituado, mas permanece concreto. Ele pode ser conhecido. O outro permanece sempre o outro. É aquela diferença do ôntico, ou seja, o ser em si, e o ontológico, o ser que pode ser conhecido. Então, o outro permanece, o outro metafísico, ou seja, para conhecer o outro, eu não posso fazer o outro vir a mim. Eu tenho que ir ao encontro dele, ou seja, eu tenho que sair de mim. Conhecer o outro é sair de si. Né? Um exemplo interessante disso é quando a gente viaja, em vez de ficar em hotel,
A gente fica na casa de conhecidos, de parentes, de amigos. Então, estar ali num ambiente que não é o seu, altera por completo o seu comportamento, né? Ou então, quando você recebe visita por muito tempo, a visita fica muito tempo com você, quando a visita vai embora, não é que você achou ruim a visita estar com você, mas parece que você respira aliviado. Por quê? Porque naquele momento você volta a ser exatamente o que você é. Você não tem que fazer nenhum tipo de representação para o outro. O outro é o absolutamente outro. Esses errinhos, pessoal, é porque eu escaneei e transformei direto em texto e eu joguei isso agora mesmo na aula, porque esse livro chegou ontem para mim, pelo correio. O outro não é absolutamente minha representação. Cuidado com isso aqui. O outro não é o que você quer. O outro, se ele for o que você quer e o seu relacionamento for perfeito, então seu relacionamento é uma falsidade completa na visão do Levinas. É o caminho do infinito, ou seja, do estar sempre conhecendo o outro. Por quê? Porque o outro, enquanto for outro, ele sempre vai me escapar. O conceito de relação entre o eu e o outro, que permanece sempre outro e não é outro eu, assume centralidade do pensamento, do conceito de relação como reconhecimento do outro. Então, uma relação, um relacionamento, uma relação empregatícia é aquela em que eu reconheço quem é o outro, ou seja, eu consigo entender quem é o outro e deixar ele ser o que é, mesmo que eu descubra que ele não serve para minha empresa e eu precise dizer isso para ele. O outro deve ser reconhecido como outro concreto. A relação constitui o sujeito, e na relação com o outro concreto, o sujeito também é constituído porque entende o seu próprio limite. A ética é entendida como muito mais do que uma abertura necessária ao outro. A ética, isso aqui está errado, se mostra como é a essência do discurso. Na relação do outro, não é uma opinião de vontade livre, ou seja, o outro não é o que eu digo que ele é, o outro é aquilo que ele se mostra. A responsabilidade pelo outro aparece para mim na relação antes que o eu possa evitá-la. E aí outro conceito que apareceu muito ao lado de alteridade na aula passada foi o conceito de infinito. Infinito se opõe à totalidade se nós entendermos que totalidade é ego, é o homem tentando ser o ser mais importante da natureza e do mundo. Trata-se do sair de si, inspirado em Abraão e na tradição bíblica. O infinito, lembrando que o Levinas é judeu, na aula passada a gente discutiu o que é ser judeu. O infinito é a presença de um ser que não é fechado na esfera do mesmo. Presença que extravasa, fixa o seu estatuto de infinito. A ideia de infinito ultrapassa os meus poderes. O infinito se manifesta na epifania do rosto, e aqui existe um conceito muito interessante em Levinas, que é o conceito de rosto, ou seja, o rosto é a materialização do eu e a materialização do outro. É no rosto que eu reconheço o outro e no rosto eu imprimo aquilo que eu consigo perceber do outro. Eu olho para uma pessoa, eu nunca conheci, eu digo, essa pessoa tem uma cara de malandra.
essa pessoa parece ser boa. E muitas vezes nós nos enganamos porque o rosto não mostra suficientemente aquilo que o eu é. Manifestar-se com o rosto é impor-se para além da forma, é representar de uma maneira irredutível a manifestação. O rosto abre o discurso original, cuja primeira palavra é a obrigação que não permite evitar. O olhar que suplica e que exige. No acolhimento do rosto, a vontade abre-se à razão. E a razão deixa de julgar e passa a conhecer o outro. Para Levinas, a violência, ela nasce justamente do desinteresse na percepção do outro. Ou seja, quando eu não quero conhecer o outro, quando eu me recuso a conhecê-lo, nesse momento eu estou praticando um ato de violência contra o outro. Por quê? Porque eu estou excluindo alguém da minha igual condição, que é a condição humana. E, finalmente, o último conceito do livro que eu mencionei, que é o conceito de ética. Ética, para Levinas, é a filosofia primeira, ou seja, ética, por ser relação, relação com o outro, antecede o conhecimento, a ontologia do outro. Na relação com o infinitamente outro, e é interessante, eu tenho um vídeo que eu vou trabalhar com vocês de 1 minutinho sobre o Leonardo Boff, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, em que ele vai dizer que Deus é o totalmente outro, e quando ele usa essa expressão, ele está se referindo a Levinas. Enquanto outro, outrem, não é adequada à ideia teórica de outro como eu próprio, ou seja, o outro, e ele disse isso anteriormente, ele não é um outro eu. O grande problema para Levinas da modernidade está centralizado no que a gente conhece como regime totalitário. Então, essa discussão dele, embora pareça uma discussão poética, ela não tem nada de poesia. O Levinas está se referindo, então, ao outro, porque o outro, no capitalismo, o outro, quando ele é transformado em fetiche, ou seja, quando ele é coisificado na condição de consumidor, esse outro deixa de existir e passa a existir apenas uma única realidade, uma única verdade, que é o capitalismo, que é o mercado, que é o consumo. Então, a ética para Levinas, ela é necessariamente uma fuga do totalitarismo. Só que tanto a política como a economia no mundo atual, elas se transformaram em instâncias totalitárias. Está todo mundo querendo ser totalitário. Então, o fulano, ele humilha todo mundo, ele humilha a imprensa, ele humilha os repórteres, ele humilha os estudantes, ele humilha os idosos, as mulheres, ele humilha todo mundo. Né? O B diz que o país dele não vai se abrir ao país dos outros, que ele é o país mais poderoso do mundo, e assim por diante. E aí nós temos muitos exemplos. Né? O outro, então, ele é a razão que fundamenta o eu. O que o Levinas está dizendo é que o eu não existe sem o outro. E ele tanto está falando do passado,
enquanto ele está falando sem o futuro, ou melhor, do futuro. Explico. Para você fazer guerra, você precisa do outro. Para você brigar, você precisa do outro. Você pode até falar, nossa, mas como eu sou burro, né? Mas ainda assim, né, você está falando consigo. Mas você é incapaz de brigar consigo mesmo. Não tem como brigar consigo mesmo. Você só briga com o outro. Você só faz guerra com o outro. Então, o outro, nesse sentido, é o que fundamenta o eu. O outro fundamenta o amor e o outro fundamenta o ódio também. Essa razão de relação, de diálogo, na confrontação entre os dois seres, não é abstrata, mas é o encontro com o totalmente nu, ou seja, com aquilo que o outro realmente é, com o fato último, impresso no olhar do estrangeiro, uma obra de um teórico, filósofo francês, chamado Alberto Camus, da viúva e do órfão. Nesse sentido, vai dizer Levinas, só o absolutamente estranho, só o outro que eu não idealizo, mas que busco conhecer, pode nos instruir e nos ensinar alguma coisa. A ética de Levinas se sustenta apenas pela experiência ética da face do outro ou do face a face com o outro. E aí eu abro para as perguntas ou considerações de vocês sobre essa primeira parte da exposição de Levinas. Professor, as questões eram aquelas que a gente fez na aula passada, não era? Que era cada um fazia 5? Sim. Ah, tá. Isso mesmo. Mas se ficou alguma para trás, pode falar. De repente a gente não falou de tudo, né? E o texto era curtinho, 2 folhas só, né? 2 folhas. Então vamos lá, eu vou fazer só o que ficou faltando para a gente encerrar. Tudo bem. Só um minuto. Flávio Henrique, parece que sua turma está tendo encontro agora, né? Seminário. Professor, tá sim, tá finalizando lá. Ainda tem que preencher um negocinho lá para validar a presença lá. Daqui a então, pouco o restante da turma tá por aqui. Sem problema. Vamos lá então, Amanda. Uhum. A partir dos 3 conceitos apresentados no texto, que é o do eu, do outro e da metafísica, qual é a relação entre eles e a ética? Certo. Se você não souber quem você não pode ser ética. Aqui, o Levinas, ele retoma um conceito de Aristóteles. Quando Aristóteles vai dizer que só pode fazer o bem quem sabe o que é o bem e, principalmente, quem sabe que ser bom é superior a não ser bom. E, nesse sentido, aquelas pessoas que não agem eticamente, ou seja, que roubam, que enganam, que mentem, que traem, né? E todos nós, tá? Elas o fazem, na visão do Levinas, porque elas não conhecem a si mesmas. Então, é uma cadeia, porque o fato de não conhecer a si mesmo implica também em não conhecer o outro. Por quê? Porque eu sempre vou conhecer o outro na perspectiva de mim mesmo. Então, se eu não sei quem eu sou,
a minha metafísica, ela é um nada. Ela não é uma metafísica verdadeira, ou seja, ela não é uma saída de si ao encontro do outro. Isso é metafísica para Levinas, né? E aí eu não posso ser ético, né? Porque a minha relação com o outro, ela vai ser sempre uma relação truncada pelo desejo, pela falsidade, pelo medo, pela arrogância, pelo egoísmo, pelo egocentrismo e pela egolatria, como ele fala. É isso. Vamos em frente. Então, falando agora do texto, especificamente que vocês leram, até aqui eu trouxe os conceitos, alguns conceitos de Levinas, né? E uma das ideias primeiras que o texto traz é a ideia de outro, o outro que não sou eu. Levinas, ou Levinas, em sua construção teórica, procura deixar claro ao leitor a questão do outro, que não sou eu, que eu não domino e que eu não possuo. O outro é sempre outro e nunca eu. É alteridade. E eu sou identidade. Interessantíssimo isso. O outro é aquilo que ele é e não pode ser o que eu sou. E eu sou aquilo que eu sou e não posso ser o que o outro é. Senão os dois vão ser infelizes, senão os dois não vão ser éticos, senão os dois vão entrar em conflito. O que para esse outro é inverso, a alteridade de outrem não depende de qualquer qualidade que o distingua de mim, porque trata-se de uma distinção dessa natureza, ou seja, a comunidade do gênero é a comunidade do eu enquanto identidade e a comunidade do outro enquanto alteridade. De modo que, se eu achar que eu sou superior ao outro, eu estou anulando a alteridade do outro. Se eu achar que o outro é superior a mim, isso acontece demais, eu vou estar anulando a minha própria identidade. O outro como um ente metafísico. Vai dizer Levinas, ou Levinas, a verdadeira vida está ausente, mas nós estamos no mundo. A metafísica surge e mantém-se como um álibi, está voltada para o outro lado, para o do outro modo, para o outro. Metafísica, então, é sempre ir ao encontro do outro e nunca permanecer fechado em si mesmo ou no seu próprio mundo. E aí, esses três conceitos que a Amanda trouxe na sua pergunta, em sua pergunta. Aqui nos deparamos com os três conceitos importantes, que são o de eu, ou seja, uma certa noção de individualidade e, mais sobretudo, de identidade. A noção de outro como a de uma individualidade que também constituída só por sua alteridade, ou seja, só por aquilo que eu realmente sei que eu sou. O que você realmente sabe que é, você não perde em nenhum momento da sua vida e nem após ela. Porque é uma questão de identidade. Já que o outro nem sou eu, nem está ligado a mim. E o terceiro conceito, como o conceito de manifestação do ser no mundo e de manifestação do ser ao outro, ou seja, a sua própria individualidade. O que é, então, para Levinas, dominar o outro? Deparando-se o eu diante do estranho do outro,
surgem duas opções: dominar o outro, que é o mais comum, fazê-lo representado no mundo egoísta e eu preservá-lo, colocá-lo em uma redoma, mantendo a distância, o afastamento. E aí, por que trazer, então, a imagem de Hitler como a ideia de alguém que não suportou o outro, no caso, o povo judeu, e exterminou 6 milhões deles? E aí eu trago um vídeo para vocês que explica muito bem isso. Vários judeus sendo colocados em um caminhão tipo frigorífico adaptado. Eles conectam o escapamento dentro do caminhão. Vejam que são todas pessoas de bem que estão ali observando aquilo. E aí, depois de 2 ou 3 voltas, todas as pessoas lá dentro estarão mortas por asfixia. Mas eu repito, todas essas pessoas que estão assistindo são pessoas de bem. Muito de bem, né? Nossa Senhora. Pessoas que têm famílias, que têm filhos, que têm trabalho. E situações assim aconteceram aos montes durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Simplesmente por não suportar o outro, por não suportar o rosto do outro, como vai dizer Levinas. O próprio amor é assim considerado como uma satisfação de uma forma sublime. Os desejos que podemos satisfazer só se assemelham ao desejo metafísico. Nas decepções da satisfação e da exasperação da não satisfação, que constitui o próprio desejo de dominação do outro. A metafísica está no homem, de acordo com Levinas. E aqui ele está se contrapondo, e quem deu uma olhada no livro que está naquela biblioteca que eu enviei para vocês, que é Ética e Infinito, ele dedica um capítulo só a Heidegger, porque Heidegger é um filósofo alemão que pertenceu ao exército de Hitler, foi um oficial, e o Heidegger, justamente para legitimar o nazismo, ele vai dizer que a metafísica é a ação do homem sobre o mundo. E em contraposição a ele, o Levinas vai dizer que a metafísica é a relação do eu com o outro, e não a relação do homem com o mundo, porque a relação do homem com o mundo implica em um mundo não ser constituído de seres humanos, e sim apenas de coisas. Então, quando eu coloco um monte de pessoas nuas dentro de um caminhão frigorífico, inclusive crianças, e conecto o escapamento desse caminhão com essas pessoas para que elas morram de asfixia e fico feliz, nesse momento eu estou
coisificando o próprio ser humano. O ser humano se torna uma coisa para mim. E isso implica em poder fazer isso com qualquer pessoa. Né? E aí a gente olha horrorizado para isso. Mas no momento que eu entro no Facebook e eu olho um celular que custa R$3.000, sendo vendido por 900, e eu tenho a certeza que aquele celular é fruto de roubo, e eu compro aquele celular, eu também estou coisificando o outro, do mesmo jeitinho, da mesma forma. Né? Por sua vez, a metafísica de Levinas tem uma abordagem muito particular, posto pensá-la de modo inserida no mundo, fundada no homem, e não em um Deus perfeito, ou em um mundo perfeito, ou em alguma transcendência inexplicável. De modo que o Levinas, ele não se mostra como ateu, ele é judeu. E os judeus têm uma vinculação muito forte com a ideia e com a crença de um Deus. Só que ele constrói uma fé centrada no outro, e não centrada no invisível. Uma fé centrada no visível, né? Como se encontra comumente em outros pensadores também. Quais as certezas que nós temos? Para Levinas, nós não temos nenhuma certeza, a não ser a certeza de que nós precisamos ir ao encontro do outro. A relação com o infinito completa a experiência que não se reduz ao seu sentido objetivo. Sentir algo é abrir-se para as incertezas contidas no outro, ou seja, será preciso exprimir a relação do infinito por outros termos. E aí vem a pergunta, o que é o infinito, então, em Levinas? O infinito é o fato de que eu sempre vou estar descobrindo o outro, porque no momento que eu deixar ou que eu me cansar de descobrir o outro, nesse momento eu estou fadado ao fracasso da minha relação com o outro, seja qual for essa relação. Uma relação de amor, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, uma relação estritamente profissional. Ou uma relação comunitária, religiosa, enfim. Mas se a experiência significa precisamente relação com absolutamente outro, a relação com o infinito completa a experiência por excelência, porque o infinito se encontra no outro. Deus, como eu disse anteriormente, citando Leonardo Boff, é o totalmente outro. A relação com o infinito completa a experiência que não se reduz ao sentido objetivo. E é exatamente isso que o Bauman expressa com o conhecimento do outro. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Já Santo Agostinho coloca como preocupação básica de toda a atividade dele é responder quem sou eu finalmente. O ser humano se faz ele mesmo pergunta. E eu creio que é uma pergunta, no fundo, irrespondível. Porque o ser humano é um projeto infinito. Ele é um nó de relações voltado em todas as direções. Para dentro de si, para o outro, para a natureza, para o universo, para o absolutamente transcendente que é Deus. E ele se realiza na medida em que ele ativa essas relações. E por isso, quanto mais ele se relaciona, mais ele se enriquece e mais descobre possibilidades dentro dele. Então, ele não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Daí que toda a pergunta exige uma resposta. E essa resposta levanta uma nova pergunta. E assim nós vamos de perguntas em perguntas, respostas em respostas. E, no fundo, nós não sabemos quem somos. Então, nós sempre estamos buscando. Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. Isso.
Para quem não conhece, Leonardo Boff, muito prazer. Perguntas até aqui, pessoal? Vocês hoje estão Minha muito parte tranquila. eloquentes hoje, muito eloquentes. Tudo bem. Deixa eu me organizar aqui. Se a ética de Levinas é a ética do outro, como fica a questão do desejo? Quando eu estou com o outro, eu desejo. Por exemplo, quando a gente tem filhos, e à medida que eles vão crescendo, você deixa de pegar o controle que está na estante, porque o filho pega o controle, o filho pega o copo com água, o filho tem que aprender a lavar a louça também, e a fazer tudo aquilo que a vida inteira você fez enquanto não tinha filhos. E isso é desejo também. Ou seja, é fazer com que o outro participe da sua necessidade e muitas vezes assuma o seu lugar, fazendo aquilo que você deveria fazer. Nesse sentido, todo movimento é provocado por uma força. É aquela teoria do Aristóteles que todo efeito nasce de uma causa, né? Que todo ser que existe tem, vixe Maria, tem uma causa primeira. Eu aumentei por causa do vídeo e aí fez esse negócio. Vaguinho, bem-vindo. Ai, dar aula em casa com os filhos é muito engraçado. De modo que o que impulsiona o movimento metafísico é o desejo. Ou seja, é o desejo que faz com que eu saia de mim e vá ao encontro do mundo. É o desejo que faz com que eu saia de mim e vá ao encontro do outro. Mesmo que seja para desejar algo que o outro não tem, para desejar o outro, para dominar o outro, e tudo isso é desejo. Mas não um desejo que leva à mera satisfação de uma necessidade de ambos, porquanto, se assim fosse, levaria à absorção do outro pelo eu. Como no alimentar-me, permaneceria a totalidade do mesmo. Então, Baum está dizendo que o desejo, o meu desejo, que se reflete nas minhas necessidades, não pode anular o outro. Então, aqui tem uma questão que me parece interessante discutir, que é o seguinte. Numa relação de casal, quando um dos dois querem o outro sexualmente, o outro tem que consentir, sobretudo no caso das mulheres. Porque se o outro não consentir, isso atualmente tem sido considerado uma forma de violência ou, na pior das hipóteses, uma forma de estupro. Tá? Só para fixar essa questão, então, do desejo. Inclusive, tem um exemplo disso na imprensa que saiu hoje, né, de um julgamento que houve em relação a uma questão muito próxima disso. Vocês devem ter acompanhado aí na mídia. Embora o título do slide seja Não Sabemos Amar, o Levinas, ele não pensa dessa maneira, ou seja, o Levinas não acredita que nós não sabemos amar, tá? E aí eu explico pelo slide.
Tal força, o amor, seria uma espécie de desejo que preserva a alteridade do outro. Então, o desejo que preserva a alteridade do outro é ética. Ou seja, eu quero que o meu funcionário dê o melhor de si. É natural que eu queira que o funcionário dê o melhor de si na empresa, que ele esteja inteiro ali, que ele não traga problemas de casa para a empresa. É natural que todo chefe deseje isso, porque ele quer que a empresa cresça, ele não quer acidentes. O dia que você está preocupado com alguma coisa de casa, o risco de você se acidentar é muito maior, né? É natural isso, então. Porém, o mesmo desejo que a empresa tem de você dar o melhor de si nela, tem que ter concomitância, ou seja, tem que ter o mesmo nível do desejo de retribuir isso. E a forma como a empresa retribui isso é por reconhecimento e financeiramente também. Sem qualquer expectativa por parte do ser que deseja de reciprocidade. É o desejo que não pretende aproximação e muito menos que não pretende posse do outro. Ao contrário, supõe o afastamento. E aqui é interessante fixar que tem muitas empresas que não investem em treinamento justamente porque o pensamento é tão mesquinho que vai dizer que quando investir na formação do outro, ele vai deixar aquela empresa e ir para outra empresa. Então, muitas empresas não investem em treinamento simplesmente por isso, por uma questão de egoísmo e de posse. O desejo metafísico não se refere ao que pode trazer completude, mas segue em outro sentido, com outra intenção. De acordo com Levinas, deseja o que está além de tudo, o que pode simplesmente completá-lo. Então, aqui cai por terra, a partir da teoria do Levinas, a ideia de que eu me relaciono com uma pessoa para completar o que eu sou, como se fosse a outra metade da laranja, como se fosse a outra parte de mim, a tampa que um dia eu perdi. Para Levinas, nós não sabemos amar porque nós amamos buscando completar as nossas carências, e as nossas carências nada mais são que uma manifestação das nossas crenças. Ou seja, se você é carente e acha que ninguém te ama, isso é um achismo seu. Isso não é verdade, por dois motivos. Primeiro, porque ninguém tem a obrigação de te amar. Agora, você tem a obrigação de amar, de se amar. E segundo, porque você não sabe ainda quem você é. Senão, não teria uma estima baixa, a ponto de achar que precisa dos outros para ser feliz. Então, a relação da empresa com o funcionário em Levinas, ela é sempre aquela relação de respeitar o outro em amplo sentido, mas de levar o outro a entender qual é o papel dele dentro da empresa também. Para Levinas, o desejo metafísico só pode ser o desejo do outro. O desejo metafísico é absolutamente o outro. E, portanto, o desejo do invisível. Alguém perguntou isso daqui na aula passada. O desejo do invisível é o desejo daquilo que não pode ser possuído. Porque para Levinas é uma ilusão você achar que pode possuir o outro. Porque mesmo que você tenha um domínio psicológico do outro, o outro pode se libertar. Então, nos anos 80,
existia uma empresa em Quirinópolis, que ainda existe, em que todo mundo tinha o sonho de trabalhar naquela empresa. E as pessoas que trabalhavam naquela empresa acreditavam que se elas saíssem daquela empresa, elas não teriam um emprego tão bom quanto o que elas tinham. O curioso é que boa parte daquelas pessoas do início daquela empresa que saíram da empresa são, na sua maioria, hoje empresárias. E as que permaneceram na empresa continuam na empresa como trabalhadoras com o mesmo salário. Então, a ideia de dominar o outro, ela é uma ideia falsa até o momento em que o outro entenda que essa ideia é falsa. Porque não é o eu que domina o outro, é o outro que se deixa dominar. É importante notar que a invisibilidade não se enseja na impossibilidade da relação, mas numa relação com desconhecimento e com desconhecido. Achar que domina o outro, na visão de Levinas, é dominar o desconhecido. A visão, aliás, traz em si e não em si a ideia de compreensão totalizante, ou seja, o desejo metafísico é, na realidade, uma inadequação do eu a si mesmo e, principalmente, uma relação de inadequação do eu em relação ao outro. Por quê? Porque se eu desejo dominar o outro, eu sou inadequado. Se eu desejo, ou se o outro deseja ser dominado, a relação dele com o eu também é uma relação inadequada. Fora da luz e do escuro, fora do conhecimento, que mede seres a desmedida do desejo. O desejo é desejo do absolutamente outro. E aqui cabe citar, então, aquele filósofo que é conhecido de vocês e que se chama Descartes. Descartes afirma: penso, logo existo. O que significa isso? Significa afirmar que o fato de eu ser um ser humano pensante faz com que tudo aquilo que eu fizer seja aprovado pela minha racionalidade. E aí, ao pensar Descartes, e o erro que Descartes comete ao pensar isso, Levinas olha para os 6 milhões de judeus e olha para as perseguições que ele mesmo sofreu no regime nazista. E ele vai dizer isso: o desejo é desejo do absolutamente outro. Ou seja, o desejo é desejo de dominação do outro. E esse desejo de dominação do outro, ele não cabe em uma modernidade se essa modernidade estiver em busca do autoconhecimento de si. Para Levinas, a possibilidade de possuir não se trata de tautologia, ou seja, de um contínuo voltar ao mesmo ponto inicial. Ou seja, quando se diz eu sou eu, isso é uma tautologia, porque na realidade você não está explicando quem você é. Mas principalmente refere-se à relação de posse estabelecida entre o eu e o mundo. E o homem, inclusive hoje eu vi no Facebook uma mulher que tem um documento que fala que ela é dona do sol. E aí ela quer começar a cobrar do povo pela luz solar. E aí eu fico pensando assim, que a loucura é algo que não tem limite. Quando você acha que você viu a pessoa mais louca do mundo, vai aparecer outra. Nesse sentido, a possibilidade de possuir, isso é, de suspender a própria alteridade daquilo
que só é outro à primeira vista, e outro em relação a mim é a maneira do mesmo. É a maneira de você, em vez de ir ao encontro do outro, buscar possuir e dominar o outro. Eu trago um vídeo em seguida a esse slide que trabalha justamente essa questão da alteridade. Considerando, então, nessa relação, o outro não é compreendido. E aí você está lá no relacionamento, né? Não precisa ser necessariamente um casamento, 2, 3 anos, você está na empresa há 3, 4, 5 anos. E aí você passa a não compreender a empresa, ou a empresa passa a não te compreender e te perseguir, na visão de alguém ou na visão da empresa como um todo. Todo mundo odeia o Cris, por exemplo, né? E nesse sentido, a perseguição, a raiva, a inveja, e todos esses atributos que são humanos e que todos nós vivemos eles dentro de nós, são, na realidade, uma incompreensão, uma incapacidade de pensar racionalmente o eu e de pensar racionalmente também o outro. Ou seja, o movimento do eu que deseja o outro invisível, inatingível, que quer dominar esse outro e o faz a todo custo. Ao romper a totalidade, enseja uma relação de natureza transcendente, e aí, de fato, eu passo a conhecer quem o outro é. Não é uma relação de satisfação individual, eu não amo para eu receber algo em troca, eu não sou ético para eu receber algo em troca, eu não faço bem para receber algo em troca, mas simplesmente pelo fato de que eu reconheci o meu papel no mundo, o meu papel na sociedade, e eu passei, a partir de então, a desempenhar esse papel, que é qual? Que é o papel de reconhecer o outro como igualmente importante. Assimila o afastamento, preserva a alteridade, mantém a exterioridade do outro. Trata-se de uma entrega, uma palavra que nós não conhecemos na totalidade. Uma entrega total de morrer pelo invisível. Se caracteriza precisamente pela sua não finitude. É o homem infinito que ele fala. A ética é infinita porque o homem é infinito. Infinito enquanto um sujeito que não pode ser totalmente conhecido. Nesse sentido, o infinito é o outro, absoluto. Absoluto porque não é, em nenhum momento, parte do eu. Ele é um outro que é o que ele é. Assim, do transcendente, só se pode ter uma ideia, porquanto está infinitamente afastado da sua ideia. Quer dizer, exterior, porque é infinito. Levinas pretende, pois, entre uma filosofia que privilegia a transcendência, ou seja, as coisas que menos importam, que só pode ser alcançada mediante a elevação litúrgica, a relação com Deus, mística, e depois da morte, e outra que propõe o acesso verdadeiro ao ser do outro objetivado, ou seja, eu não enxergo Deus, mas eu enxergo o outro, reduzido a noema, ou seja, aquilo que eu não sei o que o outro é, encerrado no mesmo, que é o outro, trilhar um terceiro caminho, que é o caminho da totalidade divina ou totalizante, mas focada na existência terrestre, que é a existência do outro. Me parece que as cartas de São Paulo têm uma afirmação muito próxima disso, quando ele vai dizer: como é que você é capaz de amar o outro, de amar a Deus que você não vê, se você não ama o outro que você vê? Uma relação que não é totalização da história,
mas é justamente a ideia de infinito, ou seja, a ideia de que o outro não pode ser totalmente alcançado. O outro separado dos demais é o outro irredutível ao mesmo. É o outro que não precisa se parecer comigo. E aí, Levinas lança mão de um conceito para explicar essa noção de outro, que é o conceito de rosto, que eu já mencionei anteriormente. A expressão que o rosto introduz no mundo não desafia a fraqueza dos meus poderes, mas o meu poder de poder ir ao encontro do outro. O rosto, ainda coisa entre coisas, atravessa a forma que, entretanto, delimita. O que quer dizer concretamente? O rosto fala-me, convida-me, assim há uma relação sem paralelo com um poder que se exerce, quer seja na fruição, na relação, quer seja no conhecimento do outro. O outro é o infinito, que sustenta a alteridade. Entre o eu e o outro, haverá sempre uma distância insuperável, se não se torna posse. A ideia do infinito implica numa existência separada, mas não numa existência solitária, pois se assim fosse, encerraria uma nova totalidade. Caminhando já para o fim, em Levinas, a ideia de infinito está no homem como uma estrutura formal. A separação de que fala Levinas é transcendental. Eu não posso superá-la. Eu só posso reconhecer o outro pelo rosto, pelas atitudes e pelo meu desejo de ajudá-lo a ser quem ele é. O rosto de outra pessoa é uma fruição pela sensibilidade. Levinas lembra que a nova dimensão abre-se à aparência daquilo que eu vejo que é o rosto do outro. Transbordamento, e se não fosse essa capacidade de o outro transbordar o que ele é, mostrar-se a mim, toda e qualquer representação que se faça dele, o eu se completaria do outro, e a alteridade estaria fadada a se exaurir, porque eu eliminaria o outro por completo. Então o outro seria sempre redutível a essa noema, e não haveria uma saída para a totalidade estabelecida no mundo contemporâneo. E aí eu trago a segunda parte do vídeo, que vai explicar esse problema da alteridade no outro.